Olá, boa noite. Angola, boa noite. Os desafios da proteção constitucional dos direitos fundamentais e as políticas públicas contra o cybercrime estiveram em discussão. Os assuntos foram apresentados na primeira Conferência Nacional sobre Cybercrime, que decorreu em Luanda. A internet nos colocou em uma nova era de hiperconexão e digitalização. Por outro lado, condutas lesivas ou ilícitas também podem ser praticadas por intermédio dela. Também conhecida como crime informático ou crime virtual, o cybercrime pode corresponder a diversas atividades criminosas realizadas online. Historicamente, a internet possibilitou a globalização e a evolução da sociedade digital e, entretanto, as vantagens que a levaram a uma explosão de usuários e volume de circulação de informação foram as mesmas que facilitaram a condutas lesivas. Realmente, abordar as questões do cybercrime em Angola é um processo desafiante. Desafiante por uma razão muito simples. Todos os dias nós verificamos, não só no contexto social, mas também nos órgãos de investigação criminal, matérias voltadas à criminalidade no ambiente cibernético. E é fundamental que esses comportamentos que causam dano não só do ponto de vista patrimonial, mas também do ponto de vista físico, ou seja, que acabam até em mortes, devem ser tipificadas no instrumento jurídico que assim o possa classificar como crime. Os crimes cibernéticos podem ser definidos como qualquer crime que só pode ser cometido por meio de computadores, redes de computadores ou outras formas de tecnologias de comunicação da informação. Portanto, o acesso à internet permite que algumas dessas pessoas, alguns cidadãos, aproveitem-se deste recurso, não para tirarem a melhor vantagem, mas também para realizarem ações criminosas nesse ciberespaço. Dizer que o Serviço de Investigação Criminal vai aproveitar este evento para abordar a questão da cibercriminalidade em Angola, vai trazer à tona aqueles que são os números que nesta altura fazem eco a nível das nossas estatísticas, mas também vai aproveitar este momento para partilhar informações muito ligadas à prevenção desta tipicidade criminal. Devemos dizer às pessoas que no ciberespaço é um espaço virtual, não se confunda aquilo com um espaço real. Está a decorrer aqui em Luanda a Conferência Nacional sobre Cybercrime, o primeiro evento angolano sobre cybercriminalidade e prova eletrónica e que termina hoje. Está aberto o terceiro Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz. Juventude preocupada com o futuro do continente quer respostas para os problemas dos africanos. Também o Centro de Hemodiálise do Mexico tem cada vez mais doentes e o Hospital Geral de Luena faltam bolsas de sangue. A estrada de saída do distrito urbano do Zango está cada vez pior. Automobilistas são reforçados a procurar novas rotas ou reforçar as manutenções. Corrida para as compras do Natal já começou. Os produtos estão mais caros do que no ano passado e os utensílios também. Banco Nacional de Angola aumentou a taxa de juros de 17% para 18%. A decisão foi comunicada durante a reunião bimensal. O Hamas concorda em trocar reféns durante a trégua com Israel, quarta-feira, 22 de novembro. O Girassol Jornal começa agora. Família, trata-se de uma perda. Jornalismo diferenciado. E ainda na senda da criminalidade. É um caso que marcou a semana. Atirou a esquadra móvel nesta vala. Porque a situação perdeu o controle. Só neste espaço moram mais de 10 famílias. Moradores adaptaram neste percurso. Após uma redução dos preços da cesta básica. Terá um financiamento do Banco de Comércio. 365 dias de dedicação, rigor e excelência. Registrar carência do produto. A maioria desses casos... Queremos solução!
Rede Girassol em Nairobi, capital do Quênia. Preocupações relacionadas à mobilidade. Vieram também a busca de estabilidade social. Será implementado no próximo ano. Tudo sobre o país e o resto do mundo, de segunda a sábado. As condições de vida e de mobilidade. E vai beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas. O alvo do ataque foi a Academia Militar em Homs, na Síria. A Amnistia Internacional, uma investigação urgente. Começamos com o futebol. Girassol Jornal. Olá, boa noite. Bem-vindos. Credibilidade. Angola, mais uma vez, boa noite. Hoje começamos o seu Girassol Jornal com o drama dos automobilistas no Zango. A chuva dos últimos dias criou muitas rachaduras, nas chamadas valas da antena e abriu muitos buracos na Ilha Seca. Por tudo isso, o trânsito é mais demorado e os danos às viaturas se contam aos montes. Se continuar a chover no mesmo ritmo nos próximos dias, as consequências serão maiores para a zona que só tem uma entrada e uma saída. Nesta localidade, no princípio do ano, transitava-se sem dificuldade, mas com a chuva que assolou algumas artérias de Luanda na passada terça-feira, causou constrangimentos a quem circula nesta parcela do Zango 2 e 3. Assim como choveu, você não vê onde é que você está a meter o pneu. A espessa subiu e nós pagamos a taxa de circulação. Pagamos a taxa, pagamos todos os documentos. Um carro tem todos os documentos, mas você vê a estrada, é muito complicado. Só ontem, dia de chuva, muitos carros que engoliram água. Porque sempre assim que estás a ver assim, só para passar aqui é difícil. Há motoristas que fogem para vir aqui fazer táxi aqui. E o Zango é a área onde habita mais a população, que trabalha mais no centro da cidade. Nós todos os dias vamos aos Correios comprar peça por causa desses buracos. Principalmente os rolamentos, sempre estragam por causa das águas. Pascoal Agostinho, morador do Zango há 4 anos, surpreendeu-se com o estado da estrada quando circulava nas primeiras horas do dia de hoje. Eu vinha e não me apercebi daquilo que é o buraco que estava na via, então por conta disso acabei por rebentar o pneu da viatura e se eu não tivesse cuidado do volante, pela velocidade que eu estava, poderia até despistar. Com o surgimento de ravinas no pavimento, os moradores do distrito urbano do Zango, da cidade capital, solicitam a materialização de mais vias de entrada e saída nesta localidade. Nós nesse momento só temos uma entrada, temos uma saída. E é complicado aqui, passar aqui, você é obrigado a sair aqui às vezes 5, 6, 4 da manhã, só para você chegar até do outro lado. Se sair aqui 7 horas, você trabalha na cidade, é um caso sério. Nós que temos carro que se vê, e aqueles que não têm carro que dependem de táxi, é complicado. Com esta situação apresentada, a equipa de reportagem da Rede Girassol deparou-se com trabalhadores que faziam a intervenção no pavimento nos órgãos de drenagem para conter as ravinas. Vê aqui as máquinas com o objetivo de trazer a reabilitação das mesmas vias vai ser um benefício, não só para nós como automobilistas, como também para todos os municípios de cá do Zango. Queremos que esse trabalho eles continuem e tapar todos esses buracos para a estrada ficar melhor. Só ontem a estrada já estava a se cavar. Ontem para sair aqui é luta. Há pessoas que chegaram a 0 hora em casa. Recorde-se que o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação anunciou em fevereiro do corrente ano a implementação do Programa Emergencial de Contenção de Ravinas no âmbito dos projetos prioritários do setor inscritos no Orçamento Geral do Estado de 2023. Semana da Indústria arrancou em Luanda. Empresários e produtores nacionais reunidos na capital. Em destaque. Alunos do primeiro e segundo ciclos de várias escolas do país estiveram hoje de pausa na celebração do Dia Nacional do Educador. Professores de todo o país refletiram hoje as suas atividades e o real contributo da classe na moralização da sociedade. Considerada a arte do saber, a educação é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do potencial humano. É na escola que a criança tem a oportunidade de se socializar, aprender a conviver com o próximo e com as diferenças de todos. A educação não se limita apenas ao ambiente escolar, ela vai muito além da sala de aula. Na opinião deste professor, todos somos educadores. Educadores somos todos nós.
todos nós, pais, professores, encarregados, todos aqueles que se dedicam então a esse ofício nobre de educar. Portanto, quero citar um grande pedagogo, São João Bosco, que dizia que não é apenas importante que os nossos educandos saibam que são amados, mas fundamentalmente que se sintam amados. E esse é o desafio da educação, não apenas parecer educador, mas ser educador. Desde 1978, o governo angolano instituiu o dia 22 de novembro como o Dia do Educador. Alusivo à data, os professores falam dos desafios da profissão. Desafios esses que têm a ver com a melhoria de condições de trabalho dos professores, desafios que têm a ver com a melhoria salarial, políticas sociais que pudessem garantir acesso à habitabilidade e outras condições que pudessem dignificar a carreira do professor, porque afinal essa missão é nobre, uma missão desafiadora, que requer de toda a sociedade um olhar mais atento, um olhar mais cuidado e de maior responsabilidade para o professor. Temos que aumentar o número de professores no setor para, de alguma forma, desafogar a pressão que existe em salas de aulas, desafogarmos, então, podermos tirar as crianças que estão fora do sistema de ensino, colocá-los a estudar e irmos, de alguma forma, melhorando os indicadores de qualidade que nós temos perseguido até agora. O educador já foi tido como uma das profissões mais nobres do mundo, mas atualmente a profissão encontra-se em crise. Há um estudo que nós fizemos, Simprof e outros parceiros, 46% dos professores em atividade responderam que sim, que gostariam de continuar a ser professores, e mais de 53% disseram que não gostariam de continuar a ser professores. O que quer dizer que a carreira tem perdido muito em termos de atratividade. Os educadores deixam seu apelo à sociedade. Para dizer que é uma área muito bonita de trabalhar, muito mesmo. Eu gosto de fazer isso e eu aconselho e dou muita força aos meus alunos, que é uma área muito bonita para se trabalhar. As famílias, as igrejas, o Estado em geral, o Estado, precisa olhar o professor como peça fundamental na mudança, digamos, do paradigma social. Não se faz sociedade sem professor. Não aceitamos na nossa sociedade professores que não respeitem os alunos, professores que não respeitam exatamente as instituições escolares. Precisamos de professores capazes, com uma credibilidade acima, correspondente das exigências sociais, professores que realmente consigam olhar para Angola e compreendam que este é um projeto de vida e que todos nós precisamos nos imbuir. Por isso, eu sou um educador e viva o Dia Nacional e Internacional do Educador. Agora, no Planalto Central, na província do Ambo, os professores esperam maior atenção para desenvolver o setor. Este ano celebraram o lema com o tema, com o assunto dos professores que precisamos para a educação que queremos. Os professores de que precisamos para a educação que queremos é o lema deste 22 de junho. Ensinar é também um exercício de cidadania, destacou a governadora do Ambo na sua mensagem dirigida aos docentes. Relembramos que é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Por esta razão, trabalhei sempre para o bem-estar das futuras gerações. Tenhais sempre em consciência de que ensinar é um exercício de imortalidade. A celebração do Dia do Educador realiza-se num momento em que a classe clama por melhores condições de trabalho e salariais. Estamos num momento muito difícil da vida, não é? Em que o preço da cesta básica subiu, as coisas estão a se tornar um bocadinho mais difíceis, combustível subiu, mas nem por isso nós deixamos de dar o nosso melhor como professores. Que no Orçamento Geral do Estado possam olhar mais para os professores, meterem a educação em primeiro lugar. Neste 22 de novembro é necessário que estejamos mais atentos aos fenômenos que acontecem na sociedade, pois que o professor é o combatente da linha da frente. É um bocadinho difícil, visto que
as coisas estão um bocadinho altas, tendo em conta a economia do país atual, então acredito que não tem sido fácil para os professores. O que nós queremos é melhorias no ramo da educação, melhorias nas escolas. Nós até já não temos mais poder de compra. É naquela frase do Dom Imbamba que de tanto apertar o cinto, nós ficamos sem cintura. A qualidade de ensino deve ser um imperativo no seio dos professores nas suas jornadas letivas. Aquilo que podemos fazer para a mudança que todos nós ansiamos, devemos fazer. Mudança de consciência deve começar em nós. O governo da província do Ambo tem a noção de todos os problemas inerentes ao setor, como, por exemplo, a falta de residências para os professores que labutam nas áreas recônditas, falta de transporte, estado precário das vias de acesso, entre outros. Assim sendo, assumimos o compromisso de continuar a trabalhar para a melhoria gradual das condições de trabalho dos profissionais da educação nos mais variados domínios. E em Cabinda, o Dia do Educador também foi celebrado com reflexões sobre o futuro da classe. Os professores de que precisamos para a educação que queremos. Foi o lema que dominou o ato que decorreu em Cabinda. Vários professores foram mobilizados a marcarem a presença na cerimônia que contou com diversas entidades da província e cerca de 2.000 educadores. Os educadores destacam a relevância da atividade que exercem no seu dia a dia. Ser educador é muita coisa, né? Nós temos o frame do iluminismo, que é do ser da educação, é aquele que conduz a lanterna, é aquele que leva a luz para que o povo, a sociedade, o país saia das trevas. É preciso nós sermos fortes, sermos determinados, fonte de inspiração daquele ou outro, sem nenhuma discriminação, porque a partir da escola nós formamos uma família. Portanto, nós precisamos ser aqueles que a sociedade pode confiar na resolução de qualquer situação. Durante a cerimónia ficaram marcados momentos de homenagem e de entrega de certificados de reconhecimentos. Primeiro, quero agradecer a Deus que deu a coragem ao governo por pensar em nós durante o tempo que nós já fizemos e que para mim é uma maravilha. Sinto muito alegre na medida em que, afinal de contas, o governo de Angola, de Cabinda Cunene, reconheceram o esforço que eu empreguei para educar tantos alunos. De Miconze a Iema, o sindicato promete continuar a negociar com a entidade patronal com vista a ver resolvida as principais questões que afetam o educador. Nunca vamos parar enquanto nós dermos o professor a sofrer, enquanto nós dermos o professor que não consegue pegar um táxi para ir trabalhar para Belize, para ir trabalhar para Cacom, para ir trabalhar para Tanduzi. Vamos continuar na luta, vamos continuar a exigir aquele direito, neste caso do governo, que haja uma boa remuneração para o professor. O vice-governador de Cabinda, Miguel de Oliveira, em representação da governadora, disse que melhorar as condições de vida dos educadores será sempre a prioridade do executivo. Para que seja possível o alcance de melhores indicadores de desenvolvimento e crescimento do setor da educação e, consequentemente, das famílias e comunidades, é necessário que todos nós tenhamos a noção de que os professores constituem o pilar fundamental no processo do ensino e aprendizagem, pelo seu papel transversal e influência que exercem na edificação de um futuro mais promissor. Estes profissionais merecem todo o nosso respeito, pois dedicam-se dia e noite à instrução das novas gerações, contribuindo para o engrandecimento da pátria angolana, razão pela qual devem continuar a granjear a nossa especial atenção, essencialmente no que diz respeito à sua formação e valorização.
E arrancou hoje no Memorial Dr. António Agostinho Neto a semana da indústria, com reflexões sobre o estado atual do setor no país. O evento reúne 135 empresários e produtores nacionais e se estende até o dia 26 deste mês. O objetivo é promover o setor da indústria e valorizar as pequenas empresas, segundo Carlos Callas. O grande objetivo é tirarmos as pequenas empresas do anonimato para a mostra da indústria. Para Dorivaldo Narciso, da empresa metalúrgica, a Semana da Indústria vai permitir conhecer outros produtores e criar parcerias. O empresário aponta, por outra, a instabilidade cambial como grande desafio para o setor. A matéria-prima que nós usamos, posso assim dizer, não são encontradas cá no país na sua totalidade, então essa é uma das situações que temos vivido. Em crescimento no país está a indústria têxtil. Inserir os pequenos empreendedores em cooperativas para aquisição de crédito é o que se pretende. A ITECA está a congregar todas essas microempresas, transformá-las em pequenas cooperativas, para que, por baixo de uma cooperativa, nós possamos ter maior espaço de diálogo não só com o executivo, mas também com a banca comercial. Um evento inclusivo e que conta também com os produtos feitos pelos reclusos das cadeias de Luanda, Namibe, Benguela e Bengo. O processo reabilitativo enquadra e encerra várias atividades e aqui estamos a presenciar uma demonstração autêntica daquilo que o Serviço Penitenciário e os reclusos têm estado a fazer no interior penal, mormente a atividade de artes e ofícios e a atividade industrial. Coube ao Ministro da Indústria e Comércio, Rui Mingues de Oliveira, proceder à abertura da Semana da Indústria. Para o apoio às micro, pequenas e médias indústrias, o Executivo tem disponível em todo o país 22 polos de desenvolvimento industrial e centros de formação que anualmente preparam 1.350 jovens para o mercado da indústria. As micro, pequenas e médias indústrias desempenham um papel decisivo na criação de renda para as famílias, mas sobretudo para a criação de emprego na transformação e na produção de bens de consumo, insumos, serviços e tecnologia, e são elas o motor do desenvolvimento socioeconómico nos municípios, nas localidades, nas comunidades. A população emprega na indústria está estimada em 4,5% da população ativa. É um valor significativo, é um valor importante, mas ainda assim é um valor baixo para aquilo que são as nossas expectativas de desenvolvimento económico. E é essencialmente o nosso maior desafio. Organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial e Inovação Tecnológica de Angola, a Semana da Indústria conta com 135 expositores. A meta é atingir até domingo, dia do encerramento, 200 expositores. Estamos de volta, a sua segunda parte do Girassol Jornal. Várias entidades da vida nacional estiveram presentes no primeiro dia de trabalhos do Fórum aqui em Luanda. Nós falamos da Bienal de Luanda, as entidades religiosas não deixaram de marcar presença. Esta terceira edição da Bienal de Luanda, cuja temática recai para a educação, cultura de paz e cidadania africana como ferramentas para o desenvolvimento sustentável do continente, os participantes consideram fundamental a construção e preservação da paz para o contínuo desenvolvimento de Angola. Bom, é um sinal muito forte do paz no mundo cada vez mais conturbado, e Angola dá um belíssimo exemplo neste momento em que tem Sua Excelência Sr. Presidente da República como campeão da paz, pelo todo o esforço que estamos a fazer para que a humanidade possa viver com valores e sempre no âmbito do primado da paz, do Estado de Direito Democrático, da justiça social e da irmandade entre todos os homens. A educação defende os valores da paz, da cidadania e, portanto, temos tudo a ver com esta terceira edição da nossa Bienal de Luanda. E somos parte. E como sabe, a Bienal também é uma atividade que envolve
todos os cidadãos, porque pretende que o nosso país continue a ser um país de paz, de reconciliação e de solidariedade para com todos. São vários os países do continente berço que vivem situações de conflito armado e o Fórum Pan-Africano, segundo algumas individualidades políticas e governamentais, constitui uma excelente oportunidade para se encontrar soluções de estabilidade em África e no mundo. Nos últimos dias, a África, sobretudo, e o mundo em particular, debatem-se muito com problemas da paz. E então é importante que a paz seja debatido ao nível da África e, por que não, ao nível do mundo, para poder-se arranjar soluções pacíficas que possam pairar tanto sobre a África como sobre o mundo. Com eventos dessa natureza, nós podemos mostrar ao mundo aquilo que realmente é o nosso país, o nosso comprometimento com a África, para com os nossos irmãos africanos e mostrar igualmente tudo aquilo que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, tem feito em prol da paz em África. A Bienal de Luanda vai também debruçar-se sobre a questão do comércio livre na região. Estou feliz de que a gente podemos abordar durante a Bienal questões que se ligam como o comércio livre, como a integração regional, como a educação, que é um fator importante, o capital humano, que é um fator importante para o crescimento e desenvolvimento de um país. E acredito que esta plataforma vai servir de referência para outras visões de desenvolvimento do continente africano inserido na Agenda 2063. A juventude sempre foi a vanguarda, incluindo das grandes batalhas do continente africano. Foram grandes precursores e para hoje, a educação, dando a qualidade ao jovem africano, corresponde, portanto, a trabalhar, a contribuir para uma África melhor amanhã. E para os líderes religiosos, a conquista da paz deve ser cultivada por todos os angolanos e, sobretudo, pela juventude. Realmente, o povo soube abater-se para buscar essa grande conquista que, em ordem de consideração, é a segunda depois da independência. Uma independência sem paz, ficava tudo complicado. Angola acolhe esta terceira edição da Bienal de Luanda, no momento em que o Presidente da República, João Lourenço, foi distinguido em abril deste ano como campeão para a paz e reconciliação em África. E ainda sobre a Bienal de Luanda, presidentes, chefes de governos, políticos, artistas e desportistas também encontram-se em Luanda para prestigiar e participar deste grande evento que tem como lema Cultura de Paz. A Fernanda Gonga esteve no local e conversou com algumas destas figuras tão importantes para o continente africano. A Bienal de Luanda oferece a oportunidade de as nações africanas se juntarem à busca de ideias, quer para o alcance da paz em algumas regiões, assim como também a preservação dela em outras. O dia que ficou reservado para a abertura contou com a participação de cidadãos provenientes de vários países africanos que partilharam conosco que a Bienal é um local de esperança pan-africana. A paz é algo que todos nós precisamos para sermos capazes de termos uma sociedade saudável, com crescimento e desenvolvimento. Por exemplo, nós nos Camarões, de onde venho, temos enfrentado crise de 6 anos e este fórum é um lugar que acolhe várias contribuições para o alcance da paz, incluindo as contribuições artísticas. O meu objetivo aqui é mostrar um pouco a nível social de São Tomé e Príncipe como a desigualdade a nível do país. Então, a desigualdade a nível financeiro, a desigualdade a nível de saúde, de trabalho. Então, o meu objetivo aqui é trazer tudo isso para a Manta da Paz, como objetivo trazer a paz não só para São Tomé, para todos os países africanos. Andrews Brady e Jikara Kafani são ambos nascidos no continente americano, nos Estados Unidos da América. Congratulam-se pela Bienal, pois veem nela a oportunidade de poderem se juntar às suas raízes africanas. O que eu gostaria de ver
Eu gostaria realmente de conhecer novas pessoas, aprender novas coisas de culturas diferentes. Eu sou curadora e artista visual. Algumas destas artes aqui foram produzidas por mim e meu colega Danny e o Jucara. Então, é isso que trago aqui. África representa casa para mim. Estar em África traz-me o entendimento de que, apesar de ter nascido nos Estados Unidos da América, minha conexão e minha cultura estão aqui. Os jovens, os líderes devem tomar em conta a juventude. Um líder da África do Oeste costumava dizer que sem jovens nada pode acontecer. Hoje nós vimos que os jovens são uma oportunidade para todos nós, mesmo se alguns líderes pensam que os jovens são um desafio. A capital angolana abriu portas para vários países, com destaque para o Gabão, Tanzânia, Quênia, Argélia, Haiti, Botsuana, Mali, Moçambique, Nigéria e Egito, o que representa um marco para o continente. O primeiro dia de debates e conferências foi bastante produtivo. O Presidente da República dirigiu a cerimónia, que contou com chefes de Estado de vários países africanos. A Ministra de Estado para a Ação Social afirmou na abertura da terceira edição da Bienal de Luanda que a paz constitui a base para o progresso, a integração econômica e política em África, bem como o desenvolvimento do capital humano e a captação de investimentos. Temos a plena consciência que a paz constitui a base para o progresso, a integração econômica e política em África, desenvolvimento do capital humano, a captação de investimento, a conectividade das infraestruturas, a promoção de trocas comerciais, a gestão sustentável dos recursos naturais, a segurança energética e alimentar, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da juventude, a inclusão das mulheres com o setor empresarial. Ao seu turno, o Presidente da República defendeu que Angola tem procurado desempenhar um papel ativo para a resolução dos conflitos em África, porque acredita que a perseverança leva a bons resultados. A República de Angola tem procurado desempenhar um papel ativo no sentido de contribuir para a resolução dos conflitos em África, particularmente na República Democrática do Congo, porque acreditamos que a perseverança leva a bons resultados. Estou convencido de que deve ser este o espírito a conduzir-nos nas iniciativas que desenvolvemos em África para pôr um fim definitivo aos conflitos e iniciarmos sem nenhuma espécie de constrangimento o processo de desenvolvimento sustentável da África. O chefe de Estado considera que é importante pôr um fim definitivo aos conflitos em África e no mundo. Estou convencido de que deve ser este o espírito a conduzir-nos nas iniciativas que desenvolvemos em África para pôr um fim definitivo aos conflitos e iniciarmos sem nenhuma espécie de constrangimento o processo de desenvolvimento sustentável da África. O titular do Poder Executivo acrescentou que temos de procurar centrar as ações entre todos no sentido de buscar uma solução para o conflito que se desenvolve no Sudão e noutras zonas do continente africano. Temos de procurar centrar as nossas ações concertadas entre todos, com o envolvimento ativo da União Africana, no sentido de colocar o nosso enfoque na busca de uma solução para o conflito que se desenvolve no Sudão e noutras zonas do nosso continente. João Lourenço não deixou de se referir ao cenário de instabilidade que se observa devido às ações terroristas de grupos armados e golpes de Estado. Esta situação nem sempre tem merecido a nossa vigorosa condenação e repulsa, havendo mesmo casos em que se confere aos golpistas o mesmo tratamento devido aos legítimos detentores do poder, o que choca com os princípios e valores defendidos pela União Africana.
A taxa básica de juros subiu de 17% para 18%. A decisão foi tornada pública pelo Banco Nacional de Angola. A decisão consta das que foram apresentadas pelo Comitê de Política Monetária do BNA na sua reunião bimensal. Nesta terça-feira foram tornadas públicas as decisões do Banco Nacional de Angola no segmento do calendário do Comitê de Política Monetária, que vai na sua 114ª edição. Entre as várias decisões tomadas, destacam-se o aumento da taxa do BNA igualmente de juro. Aumentar a taxa BNA para 18%. Aumentar a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez para 18,5%. Aumentar a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez para 17,5%. Aumentar o coeficiente das reservas obrigatórias em moeda nacional para 18%. A eliminação da taxa de custódia. Os bancos eram obrigados antes, ou tinham um custo por manter reservas excedentárias acima de um determinado limite no Banco Nacional e agora deixam de ter esse custo. Quanto ao aumento da taxa de juros, o governador do BNA explica. Justifica-se pela trajetória crescente da inflação e pela perspectiva da mesma vir a comprometer o objetivo de uma taxa de inflação de um dígito no médio prazo. E segundo as estatísticas de preços, a inflação em outubro fixou-se em 2,15%. As maiores variações de preços foram verificadas nas classes de saúde, 2,66%, transportes, 2,54%, alimentação e bebidas não alcoólicas, 2,42%, vestuário e calçado, com 2,31%. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária está marcada para os dias 18 e 19 de janeiro de 2024, em Luanda. E para melhor entendermos as novas políticas divulgadas pelo BNA, o economista Pedro Quassa está connosco. Dr. Pedro, boa noite. Boa noite, Kina. Em miúdos, o que é que estes aumentos dizem ao bolso do cidadão? Bem, inicialmente é preciso esclarecer um ponto importante. É muito difícil, no contexto da economia angolana, a taxa básica de juros, portanto, controlar o processo inflacionário. No cenário de lento crescimento econômico em que o país se encontra, não é? Isto significa dizer que o PIB da economia está crescendo abaixo do PIB potencial, o que, por sua vez, significa dizer que não existe, digamos assim, pressões sobre o nível geral de preços por parte da demanda. Além disso, também, quando se olha para o gasto do consumidor, verifica-se que está abaixo da média móvel. Por outro lado, também verifica-se que o índice de confiança do consumidor está relativamente também negativo. E, por outro lado, também vê-se que as vendas no varejo, ou seja, as vendas no setor de retalho ou a retalho, estão também relativamente abaixo da média móvel, sobretudo dos últimos 5 anos. Portanto, estes fatores indicam que a inflação angolana não é uma inflação de demanda. Lembrando que a taxa básica de juros não controla todo tipo de inflação. Entretanto, ao que tudo indica, o Banco Central de Angola pretende controlar a inflação angolana de forma indireta. Então, com estas medidas, o banco pretende só controlar de forma indireta? Exatamente. Como é que isto se dá? Isto se dá através do aumento da taxa básica de juros, faz com que os títulos, ou seja, o investimento em títulos públicos se torne cada vez mais atrativo. E isto, por sua vez, pode fazer com que o país atraia mais o capital financeiro internacional, claro que poderá entrar no país através da moeda mais forte, que é o dólar. E, através disso, portanto, criar um mecanismo de poder aumentar as nossas reservas internacionais e poder controlar a inflação através do controle da taxa de câmbio. Portanto, pelo fato de a inflação angolana ser fundamentalmente uma inflação importada,
O mecanismo de política monetária mais adequado para este processo é a taxa de câmbio. Portanto, o Banco Central, acredito que tende a controlar a inflação por via da taxa de câmbio, aumentando a taxa básica de juros. Na sua opinião, este acréscimo da taxa é o suficiente? Bem, é preciso que o Banco Central faça movimentos, digamos assim, prudenciais. Uma variação, tanto para mais quanto para menos, ou seja, uma variação positiva ou negativa muito acentuada, isto pode criar perturbações do mercado na medida em que pode denotar, digamos assim, ou seja, pode fazer com que o Banco Central perca a confiança do mercado. Portanto, um aumento de um dígito, penso que foi uma medida acertada por parte do Banco Central. E ainda em relação a este acréscimo e essa proteção que o BNA supostamente pretende dar à economia nacional, não afeta de forma direta os bancos comerciais? Afeta sim, na medida em que isto poderá encarecer, em certa medida, não é, a taxa de juros relevante para as decisões de investimento, especificamente a taxa de financiamento. Mas pelo fato de a economia estar a operar abaixo do seu nível potencial, é pouco provável que isto possa ter um efeito significativo na economia se olharmos para aquilo que seria o efeito, portanto, direto da taxa básica de juros sobre o nível de atividade económica. E olhando para o empresariado que aposta em títulos do Tesouro, também não estariam influenciados? Estaria afetando, só que positivamente, no sentido de que a taxa de juros alta acaba por tornar mais atrativo, não é, o investimento em títulos do Tesouro e também em títulos do próprio Banco Central. Portanto, neste caso, poderá haver uma certa migração do dinheiro, digamos, do investimento produtivo para o investimento financeiro. Alguma coisa que não abordamos e o Dr. Kwassa acredito que esteja a fazer falta nesta nossa conversa? Bem, eu penso que algumas medidas que precisam ser continuadas a serem implementadas é o que o Governo tem vindo a implementar, sobretudo no que toca ao aspecto fiscal, lembrando que para se controlar a inflação em Angola não basta o uso da política monetária. Isto porque a inflação angolana tem como pano de fundo aspectos estruturais associados, digamos assim, à deterioração nos termos de trocas, não é, da relação comercial do país com o resto do mundo, que por sua vez decorre de uma de uma estrutura produtiva relativamente pouco diversificada. Portanto, uma combinação de políticas e até mesmo a política industrial, penso que no longo prazo pode ajudar o processo de estabilização do nível de preços em Angola. Muito obrigada, Dr. Pedro, por estar connosco aqui. Agradeço, vemos em breve. Então a analisar aqui com o Dr. Pedro Kwassa, economista, o anúncio do Banco Nacional de Angola da subida da taxa básica de juros de 17% para 18%. Que bom que voltou connosco. Nós estamos a atualizar as principais notícias de Angola e do mundo. Seguimos no Mochico. O aumento de doentes que carecem de hemodiálise preocupa as autoridades locais. Numa altura em que o Banco de Sangue do Hospital Geral de Luanda não tem bolsas de sangue para atender aos pacientes. 8 a 10 casos de hemodiálise são registrados no Hospital Geral do Mochico e 90 sessões são realizadas por mês, de acordo a especialista. Mensalmente, nessa altura, nós estamos em volta de 90. Lembrar que este aqui não é um dado específico ou total. Esse valor varia, tendo a aumentar ou diminuir. Isso vai depender do tipo de número de pacientes que temos. Nós recomendamos as pessoas não fazerem automedicação, os hipertensos aderir à unidade hospitalar, fazer sempre consulta de rotina, para que não venha a ser diagnosticada bruscamente, né? Porque quando é tarde, a situação torna-se mais complicada. Na mesma unidade sanitária, o serviço de hemoterapia carece de bolsas de sangue e o estoque atual é de apenas 10 bolsas de sangue para atender a demanda dos pacientes. Temos mesmo um déficit de sangue, né? Temos apenas na reserva 10 unidades de sangue. Dessas 10 unidades, temos 7 unidades do tipo O, RH positivo, temos 2 do tipo B, e uma do tipo sanguíneo A e B. Temos uma média de 15 a 18 transfusões dias.
E se vermos para o número total das unidades que eu lhe forneci, são apenas 10. Quer dizer que não chega para poder satisfazer a procura. Ainda nesta senda, o hospital necessita de especialistas em diversas áreas. Nós podemos dizer que, de forma transversal, nós precisamos quase de todos os médicos. Não temos a especialidade de especialista em urologia, que é um serviço muito procurado nesta especialidade. Os médicos clínicos gerais, os médicos de medicina interna e medicina geral e familiar têm seguido estes doentes, mas de forma limitada, até um determinado ponto, e nós transferimos para aquelas unidades que têm serviço de urologia. Agora vamos olhar para a corrida dos luandenses pelas compras de Natal. É cedo? Sim, mas nem todo mundo pensa dessa forma, não é, Kina? Realmente, Adilson, nesta conformidade, muitas famílias sabem que quanto mais cedo comprarem, mais barato pode custar, já que no fim do ano os preços disparam de forma absurda. A Brígida e Cala foi ver como estão os gastos para as donas de casa, desde os utensílios de Natal até os alimentos. Comprar a grosso, desde os frescos aos produtos secos, para melhor economizar, fazendo recurso à famosa sócia, é, por esta altura, a principal opção dos luandenses. Segundo alguns consumidores, com o aproximar da quadra festiva, a especulação de preços já é notável nos produtos como bacalhau e farinha de trigo. E por isso, procuram alternativas para a ceia. Vou levar já em casa para comer uma galinha e uma rama de helado, senão eu mesmo bacalhau mesmo, um bom cozido. A caixa de ovo pode parar por 40 mil, a caixa que está 35 mil. O cartão nesse momento já estamos a vender 4 mil. A farinha de trigo nesse momento estamos a vender 600. O saco está 26 mil kwanzas. Estamos a vender a 7 mil. 7 mil, estamos a dar 5 mil kwanzas. Temos de 5, temos de 7. Até que está a sair melhor é a Curvina e a Sofia. O bacalhau ainda não está a sair. Imaculada Canganjo já adquiriu grande parte dos produtos que caracterizam a época natalícia. Já comprei bacalhau desde o mês de setembro. Está lá guardadinho e vamos tirar Natal. Eu comprei o bacalhau a 78 mil kwanzas. 78 mil. A caixa? A caixa, sim. Mas não sou eu sozinha, fiz sócia. Já encomendei a roupa de Natal também dos bebês e sobrinhos. Algumas lojas de vendas de árvores de Natal também já começaram a registrar movimentações de clientes. Os produtos variam entre os 3 mil e 100 mil kwanzas. Não, o que procura mais é a árvore mesmo. E também os enfeites. Pode começar de 3 mil kwanzas, chega até 100 e tal. O Pai Natal também depende do tamanho. Tipo esse arco aqui que temos fora, custa por aí de 80 até 120, depende do tamanho. A ceia é reservada à tarde do dia 25 de dezembro, como é tradição. Para muitos, é um dia de reconciliação entre as famílias e para o reforço da ligação com Deus. Esta sua presença é que deve ser garantida e vivida e representada sempre, continuamente, não é só no 25 de dezembro, no meio das famílias, no meio das comunidades, no meio das nações. É tão evidente que se torna lapaliciano mesmo, é mesmo evidente que se Jesus estivesse no meio de nós, quantas coisas iriam modificar, quantos relacionamentos duvidosos, ambíguos e mesmo sem esta característica de autenticidade. Arroz, massa alimentar, açúcar, bacalhau, ovo são alguns produtos que já começaram a sofrer alterações de preços em alguns mercados de Luanda. E ainda à margem do Fórum Pan-Africano, o grupo selecionado de jovens que conversou com os líderes africanos apresentou muitas preocupações. O futuro do continente, as questões de desenvolvimento de África e a proteção à mulher estavam entre os assuntos levantados pela juventude. O presidente da República avançou que Angola tem estado a implementar medidas concretas que visam contribuir para a luta às emissões de gases poluentes para reduzir as alterações climáticas.
Ao intervir no primeiro painel sobre diálogo intergeracional, no âmbito da terceira edição da Bienal de Luanda, João Lourenço citou a título de exemplo projetos de construção de barragens. A nossa contribuição concreta aqui no país tem sido a luta pela redução da queima dos combustíveis fósseis. O país tem feito um grande investimento ao longo dos anos na construção de aproveitamentos hidroelétricos. Temos neste momento 3 grandes barragens hidroelétricas, todas elas localizadas na bacia do Baixo Kwanza. Tanto refiro umas barragens de Cambambe, de Lauca, e estamos agora a construir a grande barragem de Caculo-Cabaça. Essa energia está-nos a permitir a redução, já nos está a permitir a redução cada vez mais da utilização de centrais térmicas de produção de energia. O presidente da República, João Lourenço, anunciou também o arranque no próximo ano de um projeto de exploração do hidrogênio verde na localidade da Barra do Dande, na província do Bengo. Dentro de sensivelmente um ano, vamos arrancar com um projeto de hidrogênio verde aqui na Barra do Dande. Portanto, vai ficar localizado na Barra do Dande. É um projeto entre a Sonangol, tanto o Ministério de Recursos Minerais e Petróleo, a Sonangol, e uma empresa europeia, mais concretamente uma empresa alemã. Portanto, com isso, o objetivo é não apenas servir o mercado interno, como também exportar energia verde para a Europa e outros consumidores do mundo. Na sua abordagem, João Lourenço disse que, com o mesmo propósito, Angola vai assinar na cimeira da COP28 a decorrer este mês no Dubai uma iniciativa sobre a necessidade de descarbonização do petróleo e gás. Enquanto isso, o ex-presidente de Moçambique e conselheiro da União Africana, Joaquim Chissano, defendeu maior aposta no homem e na mulher, tendo em conta o avanço tecnológico. Sim, a tecnologia, da maneira como eu entendo hoje, como a vejo, pode desenvolver o nosso continente muito rapidamente. Mas a tecnologia não funciona por si, sozinha. A primeira coisa que nós temos que desenvolver é o homem, é a mulher. E eu penso que um dos domínios essenciais de ação, designadamente na formação de políticas públicas criativas e inovadoras, será com certeza o domínio da educação, uma educação cidadã e uma educação transformadora. E essa igualdade que queremos, esperamos impor, tem que começar da base da educação, tem que partir da educação. Precisamos de ter uma juventude consciente. O que nós precisamos é de instituições fortes e precisamos de regras e orientações. E não precisamos de outros critérios para que outros subam as escadas. Portanto, isto vai ser muito importante. E com este encontro entre chefes de Estado e de Governo, que decorreu no primeiro dia do Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, encerra a nossa edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Voltaremos a estar juntos amanhã, mesma hora, 19h45, para mais informações sobre o país e o mundo. Fique bem. Até o nosso próximo encontro. Boa noite.